que não para de crescer em tamanho e qualidade. Fale agora com nossa equipe de vendas e aproveite essa oportunidade exclusiva. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 15 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, no Face, YouTube, Instagram, você interage, participa com a gente, pelos aplicativos tocadores aí de podcast, pode também acessar aí mais tarde, daqui a pouco vai estar disponível esse programa, tem parte desse conteúdo amanhã no jornal Folha Impresso, enfim, na Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. 8 horas 15 minutos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem, estamos de volta e neste momento Campos tem temperatura em elevação, agora 26 graus, com máxima prevista para hoje de 32. Sensação térmica agora pode chegar a 29 graus. É isso mesmo? 8h16 da manhã. Bem quente hoje, então, em relação aos dias anteriores. No programa de hoje, conversando com Leon Gomes, presidente da Fundação Municipal da Infância e Juventude, vereador licenciado e presidente do PDT de Campos. Leon, para a gente falar sobre política, e você como presidente do partido, legal. Deixa eu tentar aqui adiantar o máximo para poder não ficar chato aqui falando toda a vida, mas os dois protagonistas líderes que nós temos hoje em Campos, o Vladimir Garotinho e o Rodrigo Bacelar, ainda não se posicionaram com relação a... Até porque é cedo, né? Tem até abril 4 de abril, enfim, para desincompatibilizar de cargo, e tem mais um pouco para convenção, então até lá, né, tem muita água para passar debaixo da ponte, como diz sempre aqui, parafraseando o Marco Maciel, tudo pode acontecer ou nada, muita coisa pode acontecer ou nada, tudo continuar do jeito que está, inclusive, né, o Bacelar ser candidato a deputado estadual novamente, que nada impede, pelo menos até o momento, tem um caso da CEPEG, mas não, até agora, e é o que a gente está analisando agora, nada o impede. Quanto pode ser pré-candidato a governador, pré-candidato a deputado federal ou ir para o TCE, enfim, ele tem várias opções. Claro que aí, algumas delas já estão um pouco mais, talvez, custosa, como diz o mineiro, mas dificultada por conta dele mesmo. Como você disse mais cedo, né, a questão do cofinanciamento, e o Aloysio também colocou bem aqui, quando o Rodrigo vai nas negociações pela Alerj, ele dá um banho. Assume o governo do estado, ele toma uma proporção diferente daquela e acaba fazendo mal a ele mesmo, politicamente. A demissão de Washington Reis, ele tinha não era um apoio, mas um tratado com o próprio Bolsonaro de que se ele mantivesse a linha, tudo certinho, nada desse diferente do que estava naquele momento, poderia ter o apoio de Bolsonaro, o que significa muito no estado conservador, como é o estado do Rio de Janeiro. E aí, o caso do Vladimir também, só depende dele. O que ele vai fazer? Vai ser vice? Vai via deputado federal? Pode ser um pré-candidato a deputado federal? Ou pode continuar como prefeito? Também concluir seu mandato e, enfim, né? Aí ficaria 2 anos aí sem um cargo eleitoral. Poderia ser um cargo executivo, como é o caso seu. Mas vamos lá.
E aí, se Vladimir, né, vem a vice-governador, a conversa é de que ele lança Tassiana Federal, que está no PL hoje. E, por outro lado, para estadual, ele tem a possibilidade de Bruno Dauaire no grupo dele. Tinha Caio Viana, mas como esse termo foi cunhado pela Luiz, eu tenho que dar o crédito a ele, já ensaiou um voo solo, pode voltar, hoje é deputado federal suplente, mas pode ser, né, novamente candidato aí, pré-candidato a deputado federal, e tem o Thiago Rangel. Então ele fica com 2 estaduais nesse grupo. Na federação PT... Thiago Vigílio. E nós temos os outros, né? O Thiago Rangel e temos ainda a Carla. Então nós temos 4 deputados estaduais hoje. Eu quero desenhar esse tabuleiro para você analisar e também projetar, claro, a posição do PDT nesse tabuleiro político. Aí vem a novidade essa semana, que na federação PT-PV, o Quaquá vai lançar aí o Maicon Cruz, pré-candidato a deputado estadual, que tem já alinhado os vereadores Dandinho e Matoso e o ex-vereador Bruno Viana, também o apoiando. Já o doutor Bruno Calil, nessa do voo solo, que apoiou o Bacelar, foi candidato de Bacelar em 2020, apoiou o Vladimir em 2024, agora fecha com o Vitor Júnior, que é um campista, que nós estamos ouvindo falar mais dele agora por último, radicado em Niterói, tem propriedade aqui na região, enfim. Como que o PDT, com você no quadro e com, né, outros nomes importantes, que inclusive o PDT tem hoje 3 vereadores eleitos. 3 vereadores. 3 vereadores, Leon Gomes, Cabo Alonsimar e Diego Dias. Que aí, no caso, na Câmara hoje estão, né, o professor Marcelo Feres, né, e o Luciano Riulu. Quer dizer, todos aqui mantendo um patamar de voto bem interessante, né, com o Diego Dias quase 3.000, o Luciano Riulu 2.529, isso o professor Marcelo Feres 2.360. Como que o PDT se posiciona nesse xadrez político? Então, a gente tem trabalhado para a construção do PDT. Eu tive a oportunidade de ser chamado pelo ministro Carlos Lupe em 2022, nesse rompimento que teve com o Caio Viana, para estar como presidente do PDT. Então a gente, lá no início, a gente conseguiu, graças a Deus, com muita gente puxando contra, tentando tirar o partido para levar para o outro lado, a gente conseguiu manter esse partido dentro da base do governo de Vladimir Garotinho. A gente continua sendo base, é bom deixar isso, eu até fiz uma postagem esses dias, que quem fica em cima do muro já decidiu em que lado estar. Né? E graças a Deus eu nunca fiquei em cima do muro. A minha posição continua sendo a mesma, vou estar sempre ao lado, e toda a projeção que o PDT fizer, seja numa candidatura, né, que foi algo que há quase 2 anos atrás nós conversamos em uma mesa junto com o ministro Carlos Lupe, junto com Marta Rocha, junto com o próprio prefeito Vladimir Garotinho, na questão do partido estar na base dele, foi de novo da minha pré-candidatura a deputado federal, né? Então isso é algo que hoje está definido no partido, mas pode ser que mude, depende do partido. Eu sempre falo que eu sou grato tanto ao prefeito, como eu sou grato também ao ministro Carlos Lupe, que confiou a mim um partido da dimensão que é em um político novo, né? Que novo em tudo, tanto na questão da inexperiência de mandato. Então, assim, confiou muito em mim. E aí eu quero deixar bem claro que, se ficar configurado conforme o partido solicitou, e aí, como eu falei, não tem aquele ditado, né, que nada combinado sai caro, né? Foi algo que foi conversado lá atrás com o prefeito Vladimir Garotinho, essa hipótese de estar vindo como pré-candidato, é um pedido do partido lá atrás, né? Então
se ficar configurado disso, é bom frisar que isso não configura que Leon pulou de lado, Leon deixou de ser base, Leon está indo contra, e eu acredito também que o prefeito Vladimir Garotinho, ele tem essa maturidade, ele entende isso e ele participou dessa conversa. Então, se configurar isso mesmo, continuarei na base do governo, o PDT continua fazendo frente junto com o governo Vladimir Garotinho, né? E talvez tendo a possibilidade de ir quem o prefeito indicar, ou ele próprio mesmo, mas quem sabe, né? Porque às vezes parece distante, mas como tudo é possível e você precisa trabalhar muito para conquistar os espaços. Lá atrás era inviável estar vereador e graças a Deus entrei. A reeleição também sabe que teria dificuldade, mas graças a Deus nós voltamos. Então assim, tudo é possível acontecer quando você tem metas, propósitos, como também pode não acontecer. Então assim, mas hoje, né, por determinação do partido, em reunião feita em convenção no Rio, o próprio Lupe anunciou, falou que eu estou pré-candidato a deputado federal. Em Campos, para deputado estadual, eu estou apoiando a Fernanda Neves, que é esposa de Rodrigo Neves, que é justamente eles comungam do mesmo propósito que o meu. Lá em Niterói, nós temos lá o centro de autismo, de ecoterapia, o benefício que é dado para as mães atípicas, entre 600 e 700 reais. Então, assim, a gente vê também uma pauta de inclusão muito forte lá, então eu me identifiquei com ela por causa disso. Então, assim, a gente tá no caminho, né, construindo. O PDT precisa fazer deputado federal, então a gente tem que pensar isso nas cláusulas de barreira também. Então não é somente pensar no momento daqui, mas eu preciso entender que o partido precisa alcançar o objetivo da cláusula de barreira deles, né? E aí, por que não? Se o partido pode fazer 4, por que eu não posso estar entre os 4 deputados? Então tudo é possível. Então assim, a gente continua trabalhando muito. O presidente Carlos Lupe tem reuniões periódicas com a gente, então todo mês nós temos reuniões com ele, isso já acontece há 2 anos, e aí todo mês ele faz menção, todo mês ele faz questão de falar, ele pontua, como o próprio Vitor Júnior está vindo muito forte para dentro de Campos como candidato a deputado federal, e aí como partido, PDT, ele é o candidato o pré-candidato do partido. Aí outras projeções futuras que ele faz, isso é uma opinião dele, não é uma opinião do PDT no momento em Campos, como também não é uma opinião do PDT, do presidente nacional em Campos, projeções futuras para Campos. Então assim, isso é uma opinião dele como cidadão, como talvez o político, é bom a gente frisar isso também, mas é um cara muito bom. Eu tive a oportunidade de estar ajudando ele em 2022. Ele é deputado estadual. Ele é deputado estadual. Tem feito um bom trabalho, bem assíduo naquilo que ele faz. E é um bom nome também, né, para o cenário. Mas vamos continuar trabalhando. Mas o que eu falei, vou estar do lado daquilo que eu acredito sempre. E sempre também, independentemente de posição de qualquer pessoa, que aí posições todo mundo pode ter. Por isso nós estamos num partido democrático. Pode opinar, falar e contra. Assim também como eu continuo na minha mesma posição, né, defendendo o atual governo Vladimir Garotinho, né, caminhando junto com ele, vamos avançando. E o PDT, ele precisa continuar crescendo. E se o crescimento, a continuidade do crescimento do PDT passa por meu nome estar, certamente meu nome vai estar. A não ser se tiver alguma mudança do próprio presidente Carlos Lupe e da presidente estadual Marta Rocha. Vamos lá, deixa eu debulhar esse caminhão de informação que você traz aí. Quer dizer, pode azedar essa relação sua com Vladimir? Porque eu pergunto, você traz aí uma informação de bastidor que em 2022 você se reuniu com o Lupe, com a Marta Rocha e com o Vladimir. Dali houve o alinhamento para o PDT fechar com o Vladimir naquele momento, e o Vladimir fechar com o PDT para agora 2026. Foi isso? Ajudar de alguma forma. Né, ajudar de alguma forma. Ajudar. A gente sabendo, não tem como falar se seria exclusividade, não tem como. E eu sei das pretensões, mas eu acho improvável azedar uma relação, porque uma relação ela não pode ser azedada, o Cláudio, baseado em um fato.
E não é um fato de ego, não é um fato que está sendo não é uma decisão que foi tomada apenas por tomar ou por afronta. Eu acho que para uma relação azedada nós temos que levar em consideração todo o histórico dela. Então qual é o meu histórico dentro da base do governo? Como é meu comportamento dentro da base do governo? A minha lealdade, a minha caminhada. Então acho que Vladimir ele tem essa maturidade, isso é como eu já falei, ele já provou por várias vezes a maturidade dele nas articulações políticas e entendendo, e ele também entende a questão das questões partidárias. Então foi um partido que confiou em mim, manteve o partido comigo para acabar o mimimi que fulano, Beltrano ia tirar o partido de mim. Ele mandou fazer aqui o presidente Carlos Lupe a convenção. Então o meu diretório não é um diretório provisório, é um diretório definitivo, com mandato de 4 anos. Então assim, existe toda uma configuração. Eu acho eu acho quase que improvável, assim, não posso nunca falar o futuro, mas assim, da minha parte, é zero a probabilidade de Vladimir não vai me apoiar em nada. Beleza, vou azedar com ele? Eu não vou, porque eu acho que cada um é responsável por si. Então eu posso dizer como Leon. E mais, conhecendo o prefeito Vladimir Garotinho e sabendo dessa caminhada que nós temos construído decorrer desses 4 anos, eu acho que a atitude madura dele vai continuar sendo a mesma. Não quero botar fogo em parquinho nenhum. Vocês já são políticos de uma nova geração, e que a gente, como cidadão, naturalmente aposta muito em uma renovada, isso é sempre bom, mas assim, tem o tal da vaidade e o ego, ele vai querer, se Vladimir vier ou não, tem a Taciana no jogo. E ela está com um papel muito bem desempenhado. Sim. Aliás, você mesmo já citou aqui hoje a participação dela nessa questão. O próprio Vladimir falou, eu não falei com Taciana, mas ela faz o trabalho dela, ela tem a popularidade dela. Me parece que isso usava muito lá no início dos anos 2000, com relação ao Arnaldo Viana, e que ele tem luz própria em relação a Garotinho. Então, me parece que a Taciana tem luz própria também, independente claro que é todo um contexto, mas ela me parece ter luz própria. Isso testado na urna é outra história. Mas essa conversa lá em 2022, entre vocês, ficou alinhado você ser pré-candidato. Você fala que é um pedido também e uma necessidade do partido. Até que ponto você está disposto a cumprir essa necessidade do partido, ou até que ponto o Leon Gomes não abre mão dele ser pré-candidato? São 2 pontos. Eu estou aqui, sou um soldado do partido, beleza. Não, o partido agora não quer que eu venha mais, eu vou para outro partido. Isso que eu quero entender de você. Você não abre mão de ser pré-candidato a deputado federal? Abre mão, vai depender do partido? O partido pode mudar com relação ao nome? Como é que fica essa situação? Então, Cláudio Nogueira, o que é bom entender que é bom quando você se sente incluso dentro de um projeto. Se você perguntar assim, qual é o desejo do Leon? É estar como pré-candidato a deputado federal. Ponto. Esse é o meu desejo. Quais são os motivos de você estar como pré-candidato a deputado federal e não pré-candidato a deputado estadual? Simples, porque as maiores leis, ou as leis mais importantes que atingem de fato a pauta da inclusão, inclusive decretos desumano, que tira direitos, está lá no governo federal. Então assim, no estado eu posso ajudar? Posso, mas eu vou conseguir fazer, como aqui por várias vezes esbarra a lei nossa, devido à inconstitucionalidade dela. Mas é lá no governo federal. E hoje quem briga de verdade lá? Não tem. A gente tem hoje, eu vou dar um exemplo claro, o BPC-LOA, que se a mãe trabalha, o pai trabalha, tem uma renda a mais, não pode ter o BPC-LOA, porque não entende, tem que ser só a renda do BPC-LOA. Então é tirado da mãe o direito de trabalhar, e a maioria das mães é mãe solo, Ou quando tem o pai precisa trabalhar. Então não pode acontecer do pai ter que separar no papel da mulher, como já aconteceu, e o caso que eu já vi, separar no papel para a mulher não perder o BPC-LOA
cancelou e o pai continua. Isso é vexatório para uma família. Então eu entendo que a gente precisa ter voz dentro do governo federal que brigue. Infelizmente, a política da inclusão hoje, ela é uma discussão de onda, de momento. E muita gente abraçando, mas abraçando o quê? Abraçando correndo atrás de voto. Abraçando os likes, né? Isso aí, correndo atrás de voto. Ah, não é que eu não precise do voto, só que eu tenho um propósito. Então, assim, hoje o desejo de estar vindo como pré-candidato, ele vem justamente do propósito que eu tenho. As dificuldades que eu encontro, o poder de talvez trazer emendas para dentro do próprio município que vai fazer a política da inclusão alavancar. Então eu acho isso importante. Ah, Leon, você não muda projeto político. Só que o projeto político, hoje o partido tem um também. Então, assim, se o partido tem um projeto político e chegar lá na frente, o presidente Carlos Lupe chegar para mim e falar assim, Leon, você vai ter que recuar. Eu falo assim, eu não tenho problema nenhum em recuar de decisões desde que eu consiga me enxergar dentro de um projeto futuro. Então, quando você consegue se enxergar dentro de um projeto futuro, você pode dar um passo para trás. Talvez o passo para trás que você está dando está te impulsionando para algo lá na frente. Então, é o que eu consigo ver hoje dentro do próprio PDT. Eu consigo ver participativo dentro de um projeto político do partido. E isso vem sendo sinalizado. O presidente Carlos Lupe me coloca como presidente municipal, me colocou como vice-presidente do Norte Fluminense, do partido. Então, assim, foi eleito na convenção. Então, isso mostra que o partido me envolveu dentro de um projeto. E quando eu falo o partido, é o ministro Carlos Lupe, a deputada Marta Rocha, que respondem pelo partido. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma, como eu falei. Mas que é um desejo, cara, é um desejo. É um desejo, é uma vontade, né? É um propósito. Então, eu estou à disposição. Mas se o partido falar, Leon, você não vai ser mais, não quer dizer que eu vou sair do partido por causa disso. Entendeu? Então, assim, como eu falei, quando eu me encontro dentro desse projeto político, eu sei da veracidade, sei da lealdade do ministro Carlos Lupe, sei também o quanto ele tem um propósito com o meu nome dentro do próprio partido, e eu vou continuar avançando. Mas eu repito, não vou sair do partido caso mude a visão do partido, né? Como também minha relação com o Vladimir não tem chance de azedar por causa disso. Ah, perfeito. E assim, é aquela visão que eu falava mais cedo, né? Essa questão de trabalhar melhor o eleitorado campista. Quase 380 mil eleitores. Talvez esse ano a gente pode até chegar a esse número, ou até ultrapassar. Mas assim, há um número muito grande do eleitorado, e aí a gente fica, às vezes, como ficou sem deputado. Hoje o Caio ele é deputado suplente. E há uma diferença, assim, enorme do cara que é titular da vaga para o cara que é suplente. Sim. O cara que é suplente, ele chega lá, né, já está com... O time já está formado, o gabinete já está montado, tudo bom. Ele vai pegar uma parte, até a emenda, ela é mais complicada para quem é suplente, porque o titular já gastou. Enfim. Bom, agora, e aí você consegue enxergar a possibilidade de Vladimir ou Tassiana sendo pré-federal e você também sendo pré-federal? Vamos lá, Campos ele tem 300 e poucos eleitores, né? 300 e poucos eleitores. Quase 380, 373 mil eleitores hoje. Vamos lá. 373 mil eleitores vai votar no próprio Vladimir. Tassiana é um grande nome, como você falou assim, não é que ela tem ela tem a luz própria, mas estou falando assim, ela conseguiu ser uma primeira-dama, não somente de nome, ela entendeu de fato o papel dela como mulher, né, com uma representatividade que ela tem. Então, assim, Tassiana, ela trouxe uma nova roupagem, eu posso dizer, para o significado primeira-dama. Que não é somente estar ao lado do prefeito, é atuar junto do prefeito. Então, assim, Tassiana, ela conseguiu fazer isso de forma extraordinária, né? Ela conseguiu não ficar nos bastidores, ela conseguiu se colocar, e aí a importância dessa primeira dama entender, que foi o que Tassiana entendeu, que ela é a representatividade da mulher. Né? Então, assim, quando fala assim, não tem representatividade de mulher, tem, quando uma primeira dama é ativa como ela. Tassiana, ela tá nos acolhimentos, Tassiana, ela tá nas enchentes, Tassiana, ela tá em tudo, né? E você vê que não é
por ego, não é por, sabe, querer posar para foto, não. Ela faz aquilo dali mesmo, né? Ela está envolvida de verdade. Mesmo quando não precisa, ela se faz presente. Então, assim, é um grande nome pro cenário, né? E ainda mais sendo uma mulher com a representatividade que ela tem. Eu entendo isso perfeitamente. Então, eu acho assim, Campos ele tem muitos eleitores, tem muitos que não votam e vai entrar muitos políticos de fora também, a gente sabe disso. Mas será que Campos não consegue, ou o grupo não consegue eleger 2 pessoas? Certamente o nome que Vladimir colocar, tanto dele ou da esposa, ou qualquer outro nome que ele colocar, e ele colocar a mão a esse é o meu candidato, vai ser um dos mais votados, né? Mas também é possível levar 2 e não 1. Né? Então, assim, tudo é trabalhado. Nós temos um eleitorado muito grande. Quando tudo é muito bem trabalhado, é possível fazer esse tipo de movimento. E aí seriam 2 vozes dentro de Brasília, seria 2 poderes de negociação, de articulação política, de emendas chegando de outras vertentes. Então, assim, mas aí eu deixo essa questão e repito, se chegar lá na frente ele entender que do grupo político é só ele, mesmo eu estando na base do governo, e olha, não é possível, Leon, cara, 0 problema para mim. Eu tenho consciência disso. Eu tenho que ter a maturidade para isso. Né? 0 problema. Vai ser só diretamente apoiado por ele, vai ser quem ele indicar ou ele próprio. Mas o partido exige que você venha, naquela demanda que você citou. Não, mas o que eu tô falando, eu viria, mas sem um problema. Não tá me apoiando. Cara, se puder, amém. Se não puder... Mas não teve a conversa lá em 2022 dele? Teve a conversa de ter ajuda? Teve a conversa de ter ajuda. Mas e se acontecer? É político, o cenário pode mudar. As pretensões políticas podem ser outra. Mas o que eu quero dizer é que eu vou ter a maturidade, por mais que talvez eu fique um pouco chateado, mas não falar assim, eu vou ficar chateado ao ponto de romper. Até porque eu hoje entendo muito mais da política do que eu entendia lá atrás. Então seria uma imaturidade imensa da minha parte. E eu decidi viver em paz com muita coisa. Então, assim, o que tem que ser, vai ser. O que tem que acontecer, vai acontecer. A Bíblia ela tem uma expressão muito interessante. Agindo Deus, quem pode impedir? Às vezes, quando você pensa que você não tem apoio, que as coisas estão se esvaziando, é Deus agindo de uma forma diferente. Eu sempre uso a expressão para Vladimir quando a gente está numa situação difícil. Deus conhece um caminho que o inimigo desconhece. Então, assim, eu vou ter tranquilidade para continuar trabalhando e fazendo a minha parte. Mas hoje você é pré-candidato a deputado federal. Sim. Por determinação do partido, por um querer meu, né? Primeiro um desejo meu e uma determinação do partido, né? E entendendo que a gente precisa alcançar a cláusula de barreira, porque isso também é gratidão a um partido que muito fez por mim também e garantiu justamente esse partido durante 4 anos comigo. Bom, para a gente fechar essa questão de deputados, você já colocou a sua posição, acho que aí é pessoal, com relação a estadual. Como é que o PDT surfa essa onda aí de deputado estadual? Como é que vai ser? Como é que fica o posicionamento do PDT Campos, que eu me refiro, né? E então, você hoje é vice do Norte Fluminense. Como é que fica para estadual? Então, seria muito bom se a gente tivesse um nome, né? Tivesse um nome para vir pelo PDT, para concorrer a uma eleição a deputado estadual. Nenhum nome apareceu. Né? Ainda pode aparecer? Pode aparecer. E aí, certamente, esse nome será o nome do PDT em Campos. Né? Mas, como eu falei, eu tenho tido conversas constantes com... poderia ser o Léo Lupe, que o filho do presidente vai vir. Aí que eu falo para você da maturidade, sabe? O PDT, o ministro Carlos Lupe, o presidente Carlos Lupe, ele é muito maduro, o Cláudio, porque o filho dele provavelmente vai estar como pré-candidato a deputado estadual. Léo Lupe. E poderia ser que o presidente Carlos Lupe, por achar que ele fez tanto por mim, eu sou obrigado a apoiar o filho dele. Não, ele falou assim, Leon, o importante é o PDT. Então, vê qual a decisão é melhor para você nesse momento e tal. Só que eu tenho uma compatibilidade com a Fernanda muito grande pela questão das pautas que eles defendem lá, que não está longe das que eu defendo aqui. Então, assim, ele me deixou super à vontade, deixou claro, nada vai mudar. E falo para você, nada mudou no meu posicionamento.
Quando eu me posicionei, ele continuou me tratando da mesma forma, me dando a mesma abertura. Inclusive, nós fizemos uma convenção do PDT aqui em Campos no mês passado. Né? E graças a Deus veio o ministro Carlos, veio o presidente Carlos, fica o ministro na cabeça, presidente Carlos Lupe, veio a deputada Marta Rocha, o próprio Vitor Júnior, né? Veio vereadores do PDT da região, presidentes do PDT das regiões, e a gente conseguiu ter uma convenção muito boa. Então a gente está junto aí para fazer o PDT crescer a nível estadual e também nacional. Perfeito. Para fechar, quantos você consegue projetar diante desse cenário que eu já coloquei aqui, dos prés que estão hoje anunciados aqui, para federal e para... Você chegou a falar que pode ir 2 ao invés de 1, né? Sim. Tem aquela coisa da vaidade que eu falei também, né? Vladimir, se ele puder chegar lá com 300 mil votos para deputado, é muito melhor do que 100, 150. Mas você falou outra coisa que... Como é que se ele chega lá com 2, é melhor do que com 1? É assim, eu tô falando uma visão minha. É lógico que qualquer um quer, por exemplo, Tiririca, 1 milhão de votos. Poxa, caramba, um cara de 1 milhão de votos. É importante? É importante. Vai ter um tratamento talvez diferenciado, mas qual o diferenciado nisso? Você ter um tratamento diferenciado é uma coisa. Você ter o poder de voto é outra. Então, assim, o poder de voto de Leon, que teve em 2020 1.063 votos, para o mais votados, acho que em 2020 foi o Dr. Abel do NEM de 5 mil votos, dentro da Câmara, o que isso faz de diferença? De voto nenhum, porque o que decide dentro de 4 anos é o voto na mesa, né? O poder de voto é muito relativo na hora da campanha, ele acontece na hora da campanha. Agora, fora isso, dentro da Câmara é a mesma coisa. Então, assim, é lógico que o Vladimir, ou Tassiano, ou quem indicar, vai ser muito bem votado. Mas eu, Leon, tô falando uma visão pessoal minha, tá? Eu acho assim, chegar em Brasília com o nome indicado por ele, mas também com outro, caramba, é mostrar uma força muito grande. Aí é uma somatória de votos, né? Fiz, mas também trouxe. Então, somando os votos, quantos votos realmente o grupo tem? Isso faz muita diferença. E aí é aquela questão, é o líder nosso, com poder de articulação, com poder de negociação, totalmente diferente. Porque um voto sempre vai ser um voto. Agora, 2 votos nunca vai ser 1, entendeu? Não sei se você entendeu a minha explicação, mas é mais ou menos isso. Mas como eu falei, é decisão de cada um. É quase que uma mini bancada, pode dizer assim. Não, isso aqui é são 2 votos, né? São 2 votos a mais. Você vai conversa com 2 votos. Bom, então você fecha com quantos para federal e para estadual aqui no total? E aí eu não digo só o grupo de Vladimir, eu digo o contexto. Hoje Campos tem 4, como eu disse, né? Os 4 que são Bruno Dauaire, o Thiago Rangel, a Carla Machado e... Thiago Vigílio. Não, e o presidente da Leste. Já hoje atual. São os 4, o Rodrigo Bacelar, eleitos. E o Caio, que é suplente, né, de federal, está no cargo. Então, quer dizer, nós temos 4 deputados estaduais eleitos, de fato, nenhum federal eleito. Sim. Você projeta o que para 2026? Então, quantos a gente consegue eu falo eleger? que eu não vou ser fantasioso, mas eu acredito que nós somos capazes de levar 2 deputados federais para Brasília. Somos capazes, sim. Isso é importante, essa representatividade. Eu acho que nós temos que abrir porta para os de fora, temos que deixar porque os de fora também ajudaram. Mas os de fora não são os da casa. Não vão olhar para a casa da mesma forma, né? Do mesmo jeito, com o mesmo carinho, não vai entender a realidade que nós vivemos de fato, né? E nunca Campos será a prioridade desses de fora, né? Campos vai ser visto sempre como um bom reduto eleitoral para se entrar. Agora, os de casa não. Os de casa vão estar lá ajudando as cidades ao derredor, porém olhando o Campos com um olhar mais cirúrgico, né? Então eu acredito que a gente consegue fazer 2 deputados federais, porque também o deputado federal tem que ter voto em outros lugares, né? Tem que buscar votos em outros lugares, cada um fazendo a sua parte. Então não é só Campos, né? Vai ter que crescer também em outros lugares. Mas é possível que faça 2. Agora, para deputado estadual, eu acredito que nós vamos aumentar uma bancada da nossa cidade. E eu, assim, estou muito confiante na pré-candidatura de Thiago Vigílio, até porque tem um carinho especial pro Thiago Vigílio e pro Juninho Vigílio, são meus amigos, né? E uns caras ponta firme pra caramba, e eu falo para você, os caras já mostraram que tem voto. Vou dar um exemplo. Juninho Vigílio, candidato a vereador, né? E a gente trabalhando, vendo, né, o trabalho de Juninho Vigílio.
que foi muito bem votado. Muito bem votado. E aí, quando as urnas abrem, nós temos a surpresa de encontrar um nome com mais de 1.000 votos. Tiago Virgílio. Qual foi a campanha que Tiago Virgílio fez? Nenhuma. Foi uma candidatura tampão, né? Porque Garotinho não pôde, aquela coisa. Não, foi agora para vereador. Não, de vereador. Não, sim. E aí eu vou... Teve aquela também, que foi campeão. Sim, eu andei com o Tiago Virgílio. Eu via Tiago Virgílio com o Juninho, com o bottom de Juninho no peito, né? E aí, quando as urnas abrem, a gente tem uma grande surpresa do Tiago Virgílio lá, bem votado, sem fazer campanha. Então, assim, conhece o caminho, são uns caras leais pra caramba. De todos de Campos que vão vir concorrendo, eu falo para você que se for para fazer um, que faça o Tiago Virgílio, né? Gosto muito dele mesmo, né? Espero que todos do nosso grupo ganhem. O Bruno Dauari tem um carinho especial, né? A oposição que ganhem também, mas que entendam que temos que discutir políticas públicas e menos políticas partidárias. Política partidária é para um outro período. Acho que se for discutir política partidária, entenda que não pode deixar de ajudar a cidade, né? Mas torço muito para que o Bruno Dauari, que está fazendo um trabalho extraordinário dentro da pasta de habitação dele, eu acho que não, assim, a percepção que eu tenho, eu acho que foi o ano que o Bruno Dauari mais cresceu, né, como político, nesse período aí que a gente vê justamente uma independência hoje de Bruno Dauari, de crescimento, uma ascensão. Eu acho que é um camarada que merece voltar também por tudo que ele fez e está fazendo pela nossa região, como secretário, né, e consequentemente como deputado. Então, assim, é merecedor também de estar retornando, porque é um cara bom pra caramba, né? O pai dele é extraordinário também, mas torço tanto para um como para Tiago Virgílio também. Se Deus quiser, vai ser o nosso deputado estadual. Você não falou a qualidade de deputado estadual. Estadual, eu acho que, na minha opinião, acho que os que estão vão voltar, mas eu não tenho dúvida que Tiago Virgílio vai conseguir alcançar a cadeira também de deputado estadual. Então ficaríamos com, na sua projeção, Bruno Dauari, 2 federais. Isso. E 5 estaduais? 5 estaduais. Eu não tenho dúvida. Eu confio muito no trabalho de político de Tiago Virgílio, na frente da Codenca agora. O que o cara está fazendo também é extraordinário. Então eu tenho certeza que ele vai conseguir lograr êxito e merece estar lá por tudo que ele passou, por todas as dificuldades enfrentadas, deu a volta por cima, virou um advogado, né? E hoje o presidente da Codenca, e se Deus quiser, vai ser aí o nome para pré-deputado estadual do grupo também. Boa. Vamos virar a chave agora, não vou nem fazer intervalo, já são 8h51. Cara, para a gente falar de política estadual e federal. Deixa eu começar com a estadual, já que a gente está por aqui falando de deputados. Como é que você vê hoje esse tabuleiro, essa disputa, esse xadrez aí para o governo do estado? Em todas as pesquisas feitas já, o prefeito do Rio, né, o Eduardo, segue liderando, e algumas delas ele passa inclusive de 50%. Né, nesse cenário político aí. Tem aqui no blog Opiniões as últimas trazidas, né, pelo Aloysio Abreu Barbosa, onde ele, né, pega essas pesquisas ao governo do estado antes da operação, mega operação no Rio. O que você achou daquela mega operação no Rio? Então, eu acho que tem que combater o crime, tem que combater, diferentemente do que uma louca aí falou, que o policial tem que entrar na favela, até uma pedra tombava o bandido, né? Eu acho que os bandidos os policiais não foram recebidos com flores, foi com bala, e responderam da mesma altura. A única ponderação que eu faço sobre essa ação é quantos grandes foram presos, né? Essa é a ponderação que eu faço. Foi realmente uma ação com o objetivo de combater, ou talvez uma ação para desviar foco? Não sei, eu não posso dizer, né? Mas a gente precisa também ver nessas ações os grandes sendo presos, né? Eu acho que não é somente dentro das comunidades, porque eles não estão lá dentro da comunidade, não.
Eles estão dentro das câmaras, eles estão lá dentro da burguesia, eles estão lá dentro dos grandes centros, os grandes estão lá. Então vamos combater dentro das comunidades para que essa comunidade ela possa voltar a ter paz? Vamos, né? Mas precisamos também entender que os grandes precisam chegar nos grandes também, porque você mata os pequenos, ditos pequenos. E aí quem recruta continua solto, impune. Então, eu acho que são coisas que têm que ser discutidas. Então, a operação, ela se fez necessária dentro de uma realidade, de um contexto, né? Não sei como está o acompanhamento dentro daquela comunidade agora, em relação à segurança, quantos mais foram recrutados, mas vamos ficar sempre só matando ou vamos tomar as providências cabíveis e se tiver a questão de tiro tem que reagir sim, né? Tem que fazer as ações necessárias sim, concordo com a ação da polícia, porque morreram policiais inocentes, um que dava 40 dias apenas dentro da corporação, mas é bom também ver essa inteligência acontecendo dentro dos grandes centros e vendo, prendendo os bandidos do colarinho branco, como diz o ditado, né? E que possa acontecer essa ação em conjunto, governo federal e governo estadual, se possível municipal. Por quê? Porque aí não corre risco de ter nada por debaixo do pano de nada, né? Porque vai ser uma ação em conjunto, onde talvez um não vai aliviar para o outro, vai simplesmente investigar tudo até o final, né? Então é importante ter essas ações sim, mas que também sejam ações responsáveis e que as políticas públicas para os nossos jovens e adolescentes aconteçam justamente para evitar que mais crianças e mais adolescentes sejam recrutados para o tráfico. Então, essa corrida para o Palácio Guanabara tem aqui na última pesquisa que o Aloysio fez, o Eduardo Paes com 35%, isso foi a Genial Quaest, feita em 13 a 17 de agosto, né, com a margem de erro de 3 pontos para mais e para menos. Rodrigo Bacelar aparece em segundo aqui nessa, com 9%. Washington Reis tem 5%. Mônica Benício, do PSOL, 4%. O Ítalo Marcilli, do Novo, tem 2%. Indeciso, 15%. Branco nulo não vai votar, 30%. 45% no total aqui desse. Quer dizer, ainda há uma indefinição por parte da população. Como é que você consegue ver o Eduardo Paes hoje junto desses outros quadros aqui que a gente apresentou, sendo que o Rodrigo ainda não bateu o martelo, é só uma possibilidade? Eu acho assim que o cenário aí desses números que você mostrou mostra o que é a realidade hoje. Eu acho que o governo está muito mais para Eduardo Paes, né? Inclusive meu partido faz parte da base de Eduardo Paes lá no Rio, lá. Eu acho, como você mesmo falou, a questão com Washington Reis trouxe um desgaste muito grande mesmo pro Rodrigo, porque vamos lá, o Washington Reis ele pode estar com as suas dificuldades, mas é o cara grande na política. Quem não conhece a família Reis? Quem não sabe da grandeza deles como políticos, né? Grandes articuladores que eles são. Então, assim, eu acho que os confrontos políticos se faz normal, mas tem que também saber os movimentos que vai fazer para não ter esse desgaste que teve. Então, assim, eu entendo pouco desse cenário aí, eu particularmente falando de todos os nomes apresentados aí, não é só porque o partido faz frente hoje com Eduardo Paes, é um nome que me agrada, né, pelo que ele está fazendo, da forma que ele está conduzindo a cidade do Rio de Janeiro. Os outros nomes, nenhum desses que você apresentou aí teria meu voto, então pode ser que apareça um outro nome? Pode ser, e aí que tem que ser. Eu particularmente vou pensar, mas hoje para mim está mais propenso o governo do estado para Eduardo Paes, dentro de um cenário político. Senado Federal, todas as pesquisas indicam o Flávio como atual senador do Rio, reeleito, uma vantagem grande aí nas porcentagens, nas pesquisas apresentadas, porcentagens, né, que garantem a ele a reeleição. E aí a pergunta é, quem que seria o segundo senador? Já que a direita também mantém hoje um projeto do tipo assim, se ela tem a maioria no Senado, essa semana ela não aprovaria o Gonê voltando lá à Procuradoria-Geral da República. Passou muito perto, aliás. Sim. Foi o procurador reencaminhado ao cargo com a votação mais apertada da história, né? 45. Isso foi 4 a mais do que o necessário.
4 a mais, porque são 80, 41 conduziria, mais historicamente é o mais apertado. Seria o quê? Um trabalho forçado, né? Reforçado para a direita preencher essa segunda vaga, ou a esquerda consegue beliscar essa... Vou dar minha visão em relação ao quê? Ambos os lados. A polarização faz mal. Ponto. É o meu ponto de vista, tá, Cláudio? Faz mal. E aí nós temos os egos. Sabe por que não tem a maioria? Porque é um nome. Esse nome é trabalhado o tempo todo e esse nome é trabalhado para entrar. E aí se pode levar com 200 mil votos, um exemplo, vamos, nada é mais, vamos lá, 1 milhão de votos, né? Um senador, né? Aí prefere fazer 2 milhões de votos em um. Aí enfraquece. Vai ser minoria, não vai conseguir crescer. Então, assim, é o que eu tô falando. Qual é a visão política hoje do nosso país, no modo geral? É justamente a disputa de ego o tempo todo. Você quer ser maioria de um lugar onde você quer ser solo. Então, é o que acontece no Senado hoje. O nome hoje é quem? É o Flávio. Tem outro nome que não vai fazer muito efeito. Então, assim, dá para trabalhar 2 nomes para o Senado? Se a direita quisesse ou se a esquerda quisesse, dá para trabalhar. Um trabalho bem feito traz resultado. Porém, eu tenho certeza que vai ficar nessa disputa do eu quero ser mais votado, quero mostrar que o bolsonarismo está forte, quero mostrar que o lulismo está forte e ponto. E aí, quando chega lá dentro, encontra com a realidade e percebem-se que foi mais votado, mas não consegui ter uma boa bancada aqui dentro. E aí as consequências é isso. Nem um lado, nem o outro consegue os efeitos daquilo que eles esperam. Nós temos 2 vagas esse ano, tá? Para senador. Vamos votar, serão 2 votos. Você não arrisca um nome? Se Flávio tá bem, ele vai. Eu acho que o próprio Romário entra agora, ele concorre. Né? Não, Romário não. Já Romário foi 6 anos dele já, então... Cara, se você tem Benedita. Se perguntasse pra mim... Lupe, vem? Lupe, não. É quem vem pelo partido provavelmente... A possibilidade, inclusive... É o Miro Teixeira. Provavelmente é o Miro Teixeira. A possibilidade de Clarissa, que não se posicionou ainda, ela hoje está afastada da política, para o Senado, e entre outros nomes. A própria Benedita pela esquerda, não sei como é que fica essa composição, mas você falou de Miro Teixeira agora também, que é um nome bom. Teixeira, que é o nome que está sendo articulado dentro do partido. Assim, cara, eu não me arrisco em um nome aí, mas falo pra você assim, a própria Benedita tem um histórico, independentemente da esquerda, de ser de esquerda como alguns criticam e etc. Mas eu falo pra você, ela tem um histórico, a história de vida dessa mulher, de superação, uma mulher negra, é grandiosa. E, infelizmente as pessoas só botam um rótulo lá dela é da esquerda, ou alguém muito bom, que as pessoas só rotulam como é da direita. Mas vai ver o histórico de vida, a luta dessa pessoa, a política pública que ela entrega. Então, assim, é um grande nome, né? Então a gente não pode, mas não me arrisco em um segundo nome aí, porque essa polarização, pra mim, não fez mal ao Brasil em hipótese alguma. Não fez bem? Não fez bem ao Brasil em hipótese alguma, desculpa. Não, eu que tô ligado aqui. Bom, vamos lá então. Quaquá, que já também dá uma devagada, né? Ele lançou Neguinho da Beija-Flor, pré-candidato ao Senado. Não acredito que ganhe, não. Vamos lá. Aqui, para presidente da República, e a gente fecha essa conversa de hoje, Leon. Se Lula, a pergunta é, se Lula surfou bem a onda da carta do tarifaço de Trump, a partir de 9 de julho deste ano, impondo ao Brasil aquele tarifaço, e aí ele defendeu a soberania. Veio 7 de setembro, a direita ainda abre aquele bandeirão dos Estados Unidos na Paulista, talvez até devolvendo esse símbolo aí à esquerda da bandeira brasileira. E o Lula surfou muito bem, não tenha dúvida, as pesquisas mostraram isso, ele diminuiu a sua rejeição, aumentou até a aprovação do governo, e durante a reunião da ONU anual, ele se encontrou com o Trump lá, para quem não sabe, nos bastidores, se bem que isso é difícil hoje não saber, e o Trump falou, rolou um clima, e depois teve, né, já a reunião entre os dois, lá em Kuala Lumpur, na Ásia, né, e ali, cara, assim, passou a semana inteira o Trump falando do aniversário dele, aquele negócio.
Eu queria ver a cara de Eduardo Bolsonaro com... Pelo amor de Deus. Enfim, terminada essa onda, após a mega operação no Rio, surge a onda da segurança para a direita, que me parece estar surfando bem. Os números já começam a cair aí para a esquerda e voltar a subir para a direita. Apertado. Quem leva essa eleição para presidente? Então, vou ser muito sincero. Se você perguntar para mim assim, eu gostaria que uma terceira via aparecesse. Esse seria o meu desejo. Seria o meu desejo. E aí, a gente fala, a gente vai ser cancelado de um lado e de outro também. Mas vou ser sincero pra você, eu acho que você levantar uma bandeira de 7 de setembro dentro de um país onde a sua democracia existe, eu acho que é utopia isso, né? Você aplaudir tarifaço, independentemente de quem venha, de direita ou esquerda, poderia ser qualquer um, eu acho que isso é uma utopia, porque faz mal à nossa população, à nossa pátria. Então, eu acho que uma terceira via seria muito interessante aparecer para que a gente pudesse ampliar o campo de discussão e a gente voltasse a ser um país que discuta tantas outras coisas importantes do que justamente a questão da direita e esquerda. Eu ouvi de uma adolescente uma frase, e isso me chamou muita atenção, de 16 anos. Ela vira e fala para os pais dela o seguinte: enquanto outros países estão discutindo a economia, a educação, tantas outras coisas, nosso país está discutindo direita e esquerda. O que nós avançamos? Nada. É só discussões, é só briga de farpas, é só divisões o tempo todo. Eu acho que as ideologias têm que ser discutidas, mas ela não pode interferir no crescimento do nosso país. Então, assim, aquilo que é bom para o povo tem que acontecer. Eu concordo justamente com a firmeza que o presidente Lula teve em não ceder. Falaram que a gente ia morrer, que a gente ia se afogar, que a gente ia se sufocar. Quando ele falou que fechou com 400 e poucos outros acordos, as pessoas questionaram, mas só existe 100 e poucos países. Acordo, um país pode ter 3, 4 acordos com o nosso país, né? Então essas pessoas não estão parando para pensar. Então, assim, cara, eu torço para que o Lula dê certo, como estava torcendo para que o Bolsonaro desse certo quando estava no poder, porque não fala só sobre Bolsonaro, não fala sobre o Lula, fala sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre a minha cidade. Então, assim, eu não vou torcer nunca para um governo dar errado, não vou. As pessoas podem questionar, falar o que for. Eu não vou torcer para o governo Lula dar errado enquanto ele estiver no poder, porque é necessário que ele vá bem, porque se ele ir bem, nós vamos bem também. Então, assim, a gente precisa aprender a discutir muito mais do que direita e esquerda. Nós temos que voltar a discutir as políticas de inclusão que não estão acontecendo, as políticas da educação que não estão acontecendo. Não é da agora, não, está acontecendo há tempo, né? Mas ainda acontece em alguns governos. Mas nós precisamos ampliar, nós precisamos voltar para o crescimento, não é somente econômico, não, para o crescimento das famílias, o crescimento da educação, o crescimento da nossa saúde. Então, se a gente não começar colocando isso na pauta, quando eu vejo essas discussões, eu falo para você com todo respeito aos meus eleitores de esquerda, aos meus eleitores de direita, quando eu vejo as discussões voltadas somente para Bolsonaro e Lula, a gente não está discutindo nada. Porque o nosso país é muito mais do que esses dois nomes. Então a gente precisa aprender a discutir política e a discutir a política pública que funcione. E defender cada um os seus interesses e aquilo que acredita. Eu defendo as ideologias, os princípios que a Bíblia me ensina. Eu defendo. Mas isso não quer dizer que eu não consigo dialogar. Vladimir foi criticado quando ele foi lá conversar com o Lula, com o André Siciliano. É política, irmão. Você tem que conversar com todo mundo. Você está conversando sobre políticas públicas, não é sobre política partidária nem ideologias. Então, aquilo que é bom para a população, você tem que conversar. Então, eu acredito muito que a gente possa um dia ter esse crescimento político dentro do nosso país de fato. Mas não arrisca? Se continua a esquerda, se avança... Cara, a probabilidade, com sinceridade, é que a esquerda permaneça. Essa é a probabilidade. A gente não tem que... vários movimentos, várias decisões, é aquele negócio. Você tem chance de crescer e quando você se posiciona de forma errada. Será que isso soou bem a questão de você ir contra a sua nação porque você quer X coisa? Eu quero isso, se isso não for legal, como falou, vai ter, é um preço que tem que ser pago, vai ter que ser pago, mas eu quero que isso aconteça. Não, cara, se estão brigando por anistia, se estão brigando por qualquer outra coisa, que brigue, mas nunca torcer pro país e contra. Então, assim, isso acabou fazendo outras pessoas também analisarem, como também muitas outras pessoas desejam que uma terceira via venha. Então, assim, eu, Leon, desejo uma terceira via.
Então, vou ser cancelado agora, vou. Mas se fosse para perguntar quem eu gostaria de não poder, para mim não estaria nenhum nem outro. Uma terceira via, consciente, que discuta política, que discuta políticas públicas de qualidade para a nossa população e faça as coisas acontecerem de verdade. Porque, de um lado, o Lula cresceu, fez coisas andarem, mas na pauta que eu defendo, então, teve umas regressões muito interessantes, né? Que a gente precisa discutir. Então, é isso. Então, eu acredito que a probabilidade de Lula, e os números dizem isso, tá? A probabilidade de Lula ser reeleito é grande, né? Muito grande, a não ser se a vertente da direita ela se una de verdade e lute de verdade por algo e tenha um propósito de verdade que vai além de um nome, né? Tanto de um lado como de outro. Mas eu acredito que a probabilidade do Lula permanecer presidente não é pequena, não. Leon, só pra você ter uma ideia, cara, fala. eu tive que ouvir uma vez. Eu não vou ter. Assim, se é que interessa ou não. Também não. Pode falar. No primeiro turno, não vou ter nenhum dos dois. Eu até falei com ele aqui. Eu votei em Ciro. Então. Nós entrevistamos ele aqui, Ciro. Eu falei, Ciro, você tá aparecendo nas suas propagandas de política na televisão? Você tá aparecendo aqui aquelas professoras chatas de química. A mulher já é chata e química também para muita gente já é chato, então enfim, falou, mas é o jeito que eu comunico, é o jeito Ciro seria um bom nome para a propaganda dele é devagar, pela sua capacidade, né, pela sua capacidade, gestão muito boa e etc. O problema é que no meu ver, né, então ele estava no meu partido, no meu ver ele precisava botar uma roupagem diferente, mas sem perder os princípios. Então ele acabou não mudando a sua forma de comunicação. Isso não foi, não chegou à população de forma clara. Falamos isso com ele, Então ficou muito difícil. Ele esteve aqui com a gente naquela véspera da eleição, ele, Marina. Enfim, você ia falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Eu esqueci. O que você ia falar? Te atrapalhei. Ó, o pessoal está aqui comentando no Instagram. Todo mundo é de Costa. O pessoal aqui dando bom dia para você. Depois você vê lá. Show. Tá? Eliane Azeredo. Vou falar alguns nomes aqui. O Aldir tá falando bom dia, amigo Cláudio. Gostaria de mandar um abraço pro meu amigo vereador, licenciado presidente do PDT e da Fundação Aldir. Aldir Jabá, né? O famoso Jabá. Aldir Jabá. Abraço para a turma toda aí que está acompanhando a gente. Aqui pelo Instagram, pelo Face também, Pedro Melo, aqui ó, bom dia, mandando um bom dia para você, pelo YouTube também. Enfim, Leon, sempre uma satisfação poder te receber aqui, sempre. Você é muito bem-vindo a essa casa e a gente sempre traz aqui para cobrar, para trazer seus posicionamentos. É uma instituição que você comanda muito importante, né? Mas eu acho muito pertinente comentar, se é que me permite, vale alguma coisa, mas assim, José Serra, quem não se lembra, pesquise aí, ou não sabe, José Serra é economista. Ele foi hoje um dos mais lembrados ex-ministros da saúde. Olha que doido. Não, o cara é economista, ministro da saúde, foi um dos melhores. Inclusive, se a gente tem hoje o genérico, ele é que foi o responsável pela implantação desse sistema de medicamento genérico, que chega a talvez, em alguns casos, 10% ou menos do valor de um medicamento de marca. E assim, olha só, ele não é da saúde. Mas eu sou muito a favor daquele cara assim, cara, você é centroavante, joga no ataque. Pode ser que você seja um bom goleiro, mas eu acho que você, infelizmente, né, sua vida tem aquilo que a gente falou, marcada por passagens muito traumáticas, muito, para nós, assim, emocionantes, mas para você, claro, tristes também. Mas assim, te dá uma condição talvez empírica, né, dessa coisa de ter vivido isso, de falar para aqueles jovens, para aqueles meninos que estão ali, ou meninas, cara, vocês têm outra chance na vida. Olha o meu, aí te coloca numa condição muito tranquila. Olha o meu caso, e não, porque eu acho que o que vale disso tudo aí não é só alimentação, essa coisa é básico, isso é obrigação. Mas o que vale disso tudo é se você conseguir
né, colocar esses jovens sempre no caminho certo. Acho que é o maior trabalho que você pode fazer para todos nós, para você, para todos, e principalmente para eles. Eu acho que a gente ouve muito a questão do termo, que as pessoas que estão na comunidade, vivendo na favela, ou que estão envolvidos no tráfico, melhor dizendo, são vítimas da sociedade. Eu usaria um outro termo, sabe? Porque sociedade sou eu e você. Entendeu? Se falasse assim, essas pessoas são vítimas das más políticas públicas, eu ia falar, poxa, tem coerência isso. Isso tem coerência para mim. Mas eu também poderia ter sido vítima da sociedade, sabe? E tô aqui. Ah, você é a minoria. Eu não tive. Talvez alguém possa falar assim, mas você não se envolveu no tráfico como seu pai porque você teve uma vida boa financeira? Não. Morei em uma casinha pequena, minha mãe com as dificuldades dela. Então, assim, eu acho que os discursos, quando você traz esses discursos vítimas das sociedades, a gente precisa entender o que seria isso de verdade, né? Porque eu não posso, por mais a gente sabe da questão da burguesia, que os 10% mais ricos recebem muito mais, e eu concordo com tudo isso. A pessoa negra, a gente tem que conseguir a trancos e barrancos o lugar de fala, porque infelizmente ainda existe o racismo velado ainda dentro do nosso país. Isso é fato, mas eu acho que as políticas públicas de má qualidade, ou a política não funcionar de má qualidade, é justamente isso. Tantas discussões de egos, e aí induzindo pessoas a aderirem às suas discussões de um lado ou de outro, e nós deixamos de discutir Brasil, e aí a gente hoje está falando, que eu ouvi com muita frequência, eu posso ser cancelado por isso também, somos vítimas da sociedade. Eu não sou vítima da sociedade. Como eu falei, meu pai, ele teve as escolhas dele também, poderia ter outros rumos, poderia ter tido outros rumos, mas eu também, todo mundo falava, ô Cláudio, que eu seria igual ao meu pai. Então, quando eu conto a história do meu pai e eu vou falar assim, olha, existiu um menino, eu vou falar, tal, o que vocês acham que esse menino se tornou hoje? E eu já ouvi numa palestra que eu dei, as pessoas falaram assim, virou isso, virou aquilo, tá preso, morreu. Aí eu falo, não, esse menino que tá falando com vocês hoje é vereador de uma cidade, licenciado, presidente de uma fundação, é esse que tá falando com vocês aqui. Então, assim, a gente pode mudar o rumo de muitos jovens do nosso país, desde que nós, como sociedade, sim, venhamos discutir essas políticas e entender que todo mundo tem o poder de mudar a realidade da nação quando aprender a votar de forma consciente verdadeira. Eu não voto em fulano porque é meu amigo. Eu voto em fulano porque tem propostas e faz. E eu sempre falo, as pessoas querem que o político entre e faça. Você tem que ver o que a pessoa faz antes de entrar. Porque ela apenas vai ser reflexo dentro da política aquilo que ela foi reflexo quando era um cidadão comum. Então a gente precisa ampliar, repito, assim, as discussões. Eu agradeço a Deus pela minha trajetória, não sou vítima da sociedade e dei a volta por cima e consegui chegar até aqui, e espero conseguir ser exemplo e ajudar outros jovens e adolescentes, outras famílias a entenderem que nós podemos mudar o rumo da nossa história. Não é um decreto sobre a gente não, que está impregnado, não. A gente pode mudar o rumo da nossa trajetória. Dá um beijo lá em Benjamin. Pode deixar. Um beijo. Hoje ele vai trocar a faixa dele lá no jiu-jitsu. Ah, é? 19 horas. Vou lá comprar quando você daqui a faixinha dele lá. Vai pra aqui? Acho que é a borda verde que vai ser agora. Né? Legal. Não sei muito qual os termos, não. Mas tá amando o jiu-jitsu. Que bom, né? Tá amando. Comprei um teclado pra ele. Esse dia tava lá no teclado com o macaquinho dele lá de pelúcia lá, ensinando o macaquinho a tocar teclado. Espetáculo. Então grandes avanços aí. Muito bom, muito bom. Beijo pra sua família, viu? Obrigado, meu amigo. Valeu. Amanhã, parte, não toda, claro, né? Parte da entrevista no impresso da Folha. Já confirmou aqui o Gabriel Torres, né, o Everton Luna, nossa equipe de política do jornal Folha da Manhã. E na semana que vem estaremos de volta com o Folha no Ar. Agradeço a você pela audiência, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Continue ligado, continue na Folha. A gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem. Onde tem empreendedor